Eu gostaria agora de convidar o Jonas Marzaro para essa conversa aqui agora. O Jonas é psicólogo clínico, especializado na abordagem histórico-cultural. Ele é autor do artigo Neuroplasticidade na Construção Terapêutica das Pessoas Autistas, Impressões da Psicologia Histórico-Cultural na Clínica. Jonas, além de seu trabalho com pessoas neurodiversas, também compartilha suas experiências como homem gay e autista, promovendo inclusão e conscientização nas redes sociais. Jonas, seja muito bem-vindo. Ao adotar a perspectiva de neurodiversidade, você destaca a importância de respeitar as formas únicas de comunicação das pessoas autistas. Que estratégias você utiliza para identificar essas formas de comunicação e criar vínculos terapêuticos mais significativos? Oi, oi, gente, bom dia. Obrigado tanto pela pergunta, obrigado pelo evento. Em nome do Jorge, quero agradecer a mesa, né? Quero agradecer também à Abrap pelo convite. Eu vou me basear na teoria e na prática, e aí a gente, né, porque a gente entende, nós da história cultural e saindo, né, também partindo de uma perspectiva também marxista, a gente entende que o desenvolvimento do sujeito e da própria sociedade, ele é dialético, né? Então a gente sempre se baseia na prática e na teoria para conseguir intervir na realidade. Quando a gente está falando, né, de pessoas autistas, a gente já tem vários, né, documentos, oficiais, publicações e tudo mais, né, que vão falar do autismo numa perspectiva de dificuldade de socialização ou dificuldade de comunicação, né? É um dos critérios, inclusive, lá no DSM. A gente percebe na prática clínica e nas vivências também de pessoas autistas, tanto de amigos, de meus pacientes, mas também da minha vivência pessoal, que existe uma diversidade no processo de comunicação. Então, aquilo que é visto como dificuldade na socialização e na comunicação, né, sempre foi, a gente também tem que entender que são documentos que foram escritos por pessoas neurotípicas, que têm como um padrão de linguagem neurotípico. Quando a gente vai ver em pessoas autistas, existe sim um padrão de comunicação, um padrão de organização da fala, né, e de relações interpessoais. O que acontece é que há uma diversidade nesse padrão, ou seja, há uma divergência da norma, né, daquilo que é esperado normativamente, né, numa perspectiva também neurotípica. E aí, no processo clínico, a gente vai ter algumas evidências de como a gente consegue, né, coletar, de como a gente consegue também se conectar com essas pessoas. Um dos exemplos é, né, o hiperfoco, é tentando se conectar com o hiperfoco daquela pessoa, que faz com que a gente também crie esse primeiro processo de identificação, entendendo também, né, algumas neurotipicidade, algumas neurodiversidades, algumas estereotipias na fala, né, alguns padrões de ecolalia que é bem presente em pessoas autistas, e essas ecolalias geralmente estão relacionadas aos seus hiperfocos, não necessariamente, mas geralmente estão. Então a gente consegue perceber a maneira como a pessoa se expressa, é a maneira como ela também entende o mundo e a si mesma a partir desses padrões de comunicação. E aí, né, indo nessa perspectiva do Vygotsky, né, que ele vai trazer sobre a defectologia, os estudos de defectologia, que são os estudos da deficiência, lá em 1917, 1918, no contexto de Revolução Russa, a gente vai perceber que não existe um cérebro fadado, né, um sujeito que não se desenvolve. O sujeito que é desse jeito e nada muda e ele é passivo à sua realidade. Existe um cérebro, existe um sujeito, existe uma vivência que vai se transformando e transformando a realidade. Então, na psicoterapia, a gente vai buscar esses movimentos de transformação, esse processo de desenvolvimento que é singular, mas que também é social, né? Porque vai imprimir vivências da realidade social, mas também vivências
desse sujeito, dessa personalidade que vive a realidade social, que vive a realidade afetiva, né? Então, é sempre esse processo de entender o biológico, o cultural e o sujeito de maneira única, de maneira integrada, né? Não isolar a deficiência, mas também não desconsiderar ela, né? Então, é um desafio muito grande para o psicoterapeuta, mas é um desafio possível quando a gente tem instrumentos que nos permitem observar a realidade numa perspectiva que é material e que é dialética. E aí né, a partir disso, né, por isso que eu vou conseguindo organizar e observar como esse paciente, como esse sujeito que chega na clínica vai se comunicar. E aí, a partir disso, eu vou usando, né, esse código, né, que a gente chama de palavra, como esse instrumento mediador entre aquilo que o sujeito internaliza e se desenvolve e aquilo que é de fato um significado social, aquilo que de fato está na realidade. Então, esse é um movimento do qual eu faço, que eu vou traçando a própria psicoterapia, né? O próprio processo psicoterapêutico. Então, é um pouquinho de como eu venho trabalhando na clínica e que tem dado alguns frutos bem interessantes com pessoas autistas.